Hoje o assunto vai ser sobre ataques espirituais. Eu vou te dar alguns exemplos do que é ataques espirituais, né? E por que você está sofrendo, por que você está passando por isso, e também como que você pode resolver. Se você gosta desse tema, você aproveita para curtir esse vídeo, para seguir, deixar seu comentário, porque pode ajudar você, e compartilhar com alguém que pode ajudar também, né? Um dos primeiros sintomas que eu quero falar aqui com vocês é sobre a insônia, né? Eu vejo muitas pessoas, é claro que a gente não pode definir o ataque espiritual apenas por uma situação, mas é uma série de coisas que vai acontecendo que a gente sabe lá no fundo que não é normal. Então, um dos sintomas é a insônia, né? Muitas pessoas me relatam que chega à noite e não consegue dormir, né? Acaba perdendo sono e aí vira a noite sem dormir. Isso pode ser um sintoma de ataque espiritual que você pode estar sofrendo, tá? Eu vou falar aqui sobre mim, vou dar um exemplo também, porque eu sofri muitos ataques espirituais e na época eu não tinha sabedoria para entender, né? Tava nova na fé e eu achava que eu podia resolver tudo do meu jeito, né? E eu comecei muito com insônia e não entendia que eu estava passando por ataques espirituais, não entendia de nenhuma forma, né? Então, um dos sintomas pode ser esse. Se você acorda do nada, sempre no mesmo horário à noite, se você chega 2, 3 horas da manhã, não estou falando aqui de hábito, que tem gente que levanta porque precisa ir ao banheiro, mas tem do nada a gente deita para dormir e tá, aquele horário a gente acorda e não consegue mais dormir. Isso é um dos sintomas de ataques espirituais. Um outro sintoma são pesadelos constantes, e eu vou falar para vocês aqui que eu falei num vídeo anterior que Deus ele me usa muito no sonho, né? Eu fico até arrepiada de falar nisso, mas foi através de um sonho, de um pesadelo, que o inimigo me atacou e eu tive minha segunda depressão, que é tema para outro vídeo, mas eu lembro claramente, era meia-noite e o inimigo ele se manifestou do meu lado através do sonho. Então eu fui atacada através do sonho, de pesadelos. Foi um pesadelo horrível que eu precisei fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, porque demorou, né? Fiquei com aquela lembrança muito tempo, mas eu também foi aí que eu me aproximei mais de Deus, porque eu entendi que a minha aproximação com Deus, e eu tinha certeza que era um ataque espiritual, e foi através de muito jejum e oração e apoio da igreja que eu consegui me libertar. Tá? Então, um outro sintoma aí que você pode anotar são pesadelos, são sonhos ruins, aquele sonho que te dá arrepio, aquele ar de sufocamento, aquela cena que parece que é uma realidade que você está vivendo. Isso aí pode ser sintomas de que você está sofrendo ataques espirituais, tá? Um outro são pensamentos invasivos. Ainda falando sobre mim, quando eu tive essa depressão, que foi a segunda vez, que foi através de um sonho que o inimigo entrou na minha mente, né? Eu comecei a sofrer muito com pensamentos invasivos. Então, todos os dias, quando dava 6 horas da noite, eu começava com pensamento de tristeza, de desesperança, de ansiedade, de que tudo estava dando errado na minha vida. E aqueles pensamentos, eles duravam por muito tempo. Eles ficavam em torno de 40 minutos, 50 minutos, eu ficava ali tentando lidar com esses pensamentos invasivos. Aquilo ali, eu ficava apavorada quando começava a escurecer. Então, pensamentos invasivos, pensamentos suicidas, pensamento de tristeza, de desesperança, de desânimo, também é sinal de ataques espirituais. Um outro sintoma que eu também senti muito, e hoje em dia, quando eu estou sofrendo um ataque, eu já sei, graças a Deus eu consigo definir, é o cansaço constante. Sabe aquele cansaço que não passa por nada, que você dorme e já acorda cansada? Esse é um dos sintomas também de que você está passando ataques espirituais. É claro que você não pode definir um ataque espiritual só por um sintoma, é uma junção de sintomas. Eu tive o pesadelo, né, que eu vi o inimigo se manifestando ali do meu lado, foi muito real, aquilo me causou muito pânico, porque até então eu não entendia que o mundo espiritual era tão presente, era tão real. Através daquele sonho também, eu pude entender com mais clareza o quanto a gente precisa estar perto de Deus, porque o mundo espiritual é muito real, né? E então você não pode se definir através só de, olha, eu só tive pesadelo uma vez lá. Pode ser que o inimigo ele venha tentar, né, contra você uma vez e depois ele suma. Pode ser um ataque que acontece assim. O meu foi pesadelo,
né? Desânimo e pensamentos intrusos, que dava sempre no mesmo horário. Ali, quando começava a escurecer, já era meu desespero. Eu não queria nem que escurecesse, porque eu sabia que eu ia ter esses pensamentos. E muitas vezes eu tive muito medo de dormir. Eu não queria dormir porque eu não queria sonhar. Então, se você está com algum desses sintomas, se você está com esses sintomas que parecidos com o meu, pode ter certeza que você está sofrendo um ataque espiritual. Um outro pensamento, né? Falei aí para vocês: insônia, pesadelos constantes, né? Ansiedade e medo. Ansiedade e medo, gente. Você já viu aquelas pessoas que têm medo de tudo? Que tem medo de morrer, que tem medo de escada, que tem medo de escuro, que tem medo, que parece que tem uma coisa ali que vai causando medo, pânico, ansiedade. Esse é um dos sintomas também que você pode estar sofrendo ataques espirituais. Eu não estou falando de um medinho, hoje eu estou com medo, porque todo mundo, medo é normal. Hoje eu estou ansiosa. A ansiedade também, quando ela é pouca, ela é normal. Eu estou falando de uma coisa maior, né? Daquilo que te paralisa. Uma ansiedade que te paralisa, um medo que te paralisa, uma angústia que te dá. Então isso pode ser sintomas de ataques espirituais. E por que você sofre ataques espirituais? Por que eu sofro ataques espirituais? E como resolver isso? Eu acredito, e pela minha experiência, que que o objetivo do inimigo é nos afastar de Deus, né? Então ele está o tempo todo trabalhando ali para nos destruir, para nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque quando o inimigo plantou isso na minha mente através do sonho, eu estava desesperançosa, né? Eu estava me afastando de Deus, eu comecei a não ter ânimo, a não ter força. Então eu fiquei desacreditada. Mas graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas maravilhosas, pastoras na minha vida, que me ajudaram muito em oração naquele momento, né? Até eu me fortalecer para eu buscar entender que eu precisava estar mais perto de Deus. Precisei fazer tratamento? Precisei. E em um outro vídeo eu vou gravar para vocês aqui como foi essa questão da minha depressão. Eu já tive 2 vezes e Deus já me curou 2 vezes sem sequelas, né? E eu acredito que as 2 vezes que eu tive foram espirituais, né? A primeira, quando eu tinha 23 anos, e a outra, acho que foi 2022. Mas eu já sabia que o caminho era o Senhor, então ficou mais fácil, né? Eu segui o tratamento e ter a certeza que eu precisava me aproximar mais de Deus para que todos aqueles pensamentos, toda aquela angústia, tudo aquilo que eu estava passando fosse embora. Então o objetivo do inimigo, quando ele sabe que a gente tem algo com Deus, que Deus quer algo da gente, que Deus quer mais da gente, que Deus tem um plano, é nos afastar desse plano de Deus. Então como que o inimigo vai trabalhar? Ele vai trabalhar te perturbando. Quando você está com a mente doente, eu falo que é uma das piores doenças. Quando ele te ataca na mente, né? Tem gente que é atacada na saúde física, mas fica com a mente boa, né? Eu fui atacada na mente. Então ali todo o resto desandava. Eu ficava me questionando: meu Deus, eu tenho minha família, eu tenho tudo. Por que eu fico passando por isso? Porque eu não consigo controlar esses pensamentos. E aí eu vou falar para vocês, além do tratamento que eu fiz, seguir direitinho a risca, eu tinha uma certeza lá dentro que Deus já tinha plantado no meu coração. Eu falei: eu vou sair dessa situação. Eu coloquei primeiro a minha determinação, porque eu sou uma pessoa muito determinada, e depois a fé, gente. A fé, ela move realmente montanhas. E para você que está aí passando por ataques espirituais, eu tenho que te falar: mesmo que esteja difícil, você precisa se aproximar de Deus, você precisa buscar ao Senhor, porque Ele sim vai poder te curar, tá? Você tem que buscar sair dessa escuridão, dessa situação, com a certeza dentro do seu coração que você vai conseguir, que Deus vai te tirar, porque era essa a certeza que eu tinha. Então você tem que orar, não é uma oração. Quando eu orava para poder sair dessa situação, não era uma oração de medo, de calmaria, era uma oração que eu conversava em alto e bom tom, com autoridade com o Senhor. Eu lembro que eu ia trabalhar, né, e eu ia no carro orando, eu ia falando firme, eu ia como se Deus estivesse aqui do meu lado. É uma oração de autoridade. Senhor, repreende esse mal da minha vida, eu não quero isso para minha vida, eu não aceito, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu orava sozinha no carro, né? E eu ia falando alto, eu fechava os vidros do carro, pessoal, quem via achava que eu era maluca. Mas assim, eu ia orando. Todo o trajeto, se eu estivesse dirigindo, geralmente eu fazia dirigindo, mas eu orava com autoridade, né? Você precisa orar. Ataques espirituais, você tem que ter autoridade, não é uma oração: Senhor, eu tô com medo. Não. Firmeza na voz, certeza no coração,
em voz alta, repreende o inimigo. Ora, clama ao Senhor, clama de todo o coração, porque Ele vai te libertar da insônia, do pesadelo, da ansiedade, dos ataques espirituais todos, tá? Essa foi uma das armas que eu usei, orar com autoridade. Eu aprendi, e quando eu não tinha força para orar, eu colocava o Salmo 91 bem alto, né? Colocava louvores dentro da minha casa, louvores de sangue, que eu aprendi com a minha sogra. Então eu colocava, às vezes me dava mais raiva de estar com aqueles louvores, mas assim, eu botava e ficava ali me concentrando, e eu sabia que o inimigo perdia forças cada vez que eu vencia, né? Cada vez que eu colocava. Você tem que repreender pelo sangue de Jesus. Quando eu ia dormir, porque eu tive outros ataques depois do primeiro que eu tive a depressão, que o inimigo se manifestou ali, eu tive outros ataques espirituais. Meu marido ele já estava até pronto quando eu estava nos ataques espirituais. Mas eu lembro que quando eu era criança, que eu tinha muitos pesadelos, a minha mãe falava que era para eu chamar Jesus e que era para eu orar ali o Pai Nosso. Então, todas as vezes que o inimigo no meu sonho, ele tentava entrar, eu clamava Jesus. Eu falava, sangue de Jesus tem poder, Jesus vem cá, Jesus vem cá. E eu acordava naquele desespero, que toda vez que eu falo, gente, eu fico arrepiada de tão real que é ataques espirituais. Eu sei que tem muita gente que fala, não, não é isso. É isso. Sou prova viva de que eu estava passando por ataques espirituais, né? Então, oração, jejum, eu comecei a jejuar, né? Porque dizem que todo mal ele é combatido com jejum e oração, né? A gente precisa realmente jejuar para se aproximar de Deus. Eu jejuava muito, às vezes eu só conseguia 2 horas por dia, mas eu ia lá, ainda fraca na fé, mas eu ia lá, falava, Jesus, eu vou jejuar tantos minutos porque eu não aceito. E foi assim que Deus combateu, que esses ataques foram combatidos na minha vida. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho poder. O poder não é meu, é de Jesus, mas eu tenho sabedoria para clamar ao Senhor quando eu estou sofrendo esses ataques. Um outro ataque que eu sofria muito na mente é começar a repreender, né? Aqueles pensamentos de desânimo, de tristeza que fica, que te perturba. Repreende em nome de Jesus. Jesus, repreendo em nome de Jesus. Eu expulso todo o mal da minha vida. O sangue de Jesus tem poder. A gente tem que ter autoridade para poder repreender esses ataques espirituais, tá? E tudo isso, gente, faz a gente se fortalecer, né? Qual o intuito de tanta oração, de louvores, de clamar, de buscar o Senhor? É se fortalecer na fé. Porque quando você está forte na fé, quando você se aproxima de Jesus, não é que você não vá sofrer os ataques espirituais. Você vai sofrer de vez em quando, pode ser que apareça, mas você vai estar forte ali na fé. Você vai estar com sabedoria para poder repreender e não permitir que o diabo ele entre na sua vida e cause tragédias. Porque a gente sabe que ele é mestre em fazer isso. Então, eu deixei aqui alguns dos ataques espirituais que eu já sofri alguns, né? Sempre que eu vou dormir hoje em dia, uma outra coisa que eu faço muito é ungir meu quarto, é orar, é colocar orações, né? Louvores antes de dormir. Ali eu coloco no fone e escuta a palavra de Deus antes de dormir, porque tudo isso vai nos blindar desses ataques. Porque o que acontece? Tem muita gente que antes de dormir começa a ver filme de terror, não tem o hábito de orar, não tem hábito frequenta os lugares muito obscuros, e aí na hora de dormir o inimigo é sujo, ele precisa de uma brecha, ele vai ali e entra e faz estrago na vida das pessoas. Então, se você está passando por esses pensamentos, eu sei que quando a gente está passando por isso, a gente está fraco, a gente está desanimado, a gente muitas vezes deixa de acreditar em Deus, fica sem esperança, mas eu quero te falar, tenha fé. Se você não está conseguindo sozinha, busque ajuda, vá numa igreja, busque a Deus, peça ajuda para as pessoas que estão ao seu lado, ou até para um amigo, e busque de todo o seu coração. Mas a coisa que mais vai te funcionar é você orar com autoridade todos os dias e se aproximar de Deus, fortalecer a sua fé, fortalecer o seu relacionamento com Ele. E eu tenho certeza que todo mal vai sair da sua vida, assim como saiu da minha, né? E você vai ter autoridade para repreender toda essa força maligna. Meu nome é Deus Andrade, eu espero que se você chegou até aqui nesse vídeo, que se você está passando por isso, eu quero que você coloque o seu nome aí para oração, porque eu vou orar por você, eu vou orar por um filho, por um parente que você sabe que está passando por essa situação, mas que não consegue sair sozinho, não tá, coloca o nome aí para oração, porque sempre que eu vou dormir, eu tenho sempre minha rotina espiritual de orar para todas as pessoas que Deus coloca na minha vida, ou que pede oração, ou que está passando por uma situação, né? Que Deus coloca ali, olha, vamos orar porque a gente precisa orar uns pelos outros, né?
Então é isso, se você gostou, compartilha esse vídeo, dá um like, se inscreve aí no meu canal, tem mais vídeos aí, eu sou nova por aqui, tô começando agora, e que esse vídeo possa edificar a sua fé, possa te levantar e que Deus possa te abençoar. E até o próximo vídeo.